dia, pessoal. Bom dia. Acordei, gente. Eu dormi cedo, eu durmo cedo, sabe? Não, acho que eu não dormi cedo ontem. Eu não consegui dormir. Tava sem sono. Perdi o sono. Não sei. Assisti a novela. Mas não dormi tão. Não sei, acho que não. Não me lembro. Não me lembro. E como é que você dormiu? Como que você está? Aí quando foi durante a madrugada, 5 horas eu acho, eu acordei e não dormi mais. Orei, vi um pouco de matéria e de jornal no celular. E eu falei, aconteceu uma coisa que eu pensei, gente, eu tenho que orar muito, muito a Deus. Hoje amanheceu assim, fresquinho. Ontem amanheceu assim, eu tava sentindo frio, mas quando foi na parte da tarde, começou a fazer calor, deu até um sol. Vamos ver o que Deus prepara pra gente hoje, né? Sabe, tantas pessoas, a gente faz planos, né? Eu, graças a Deus, assim, há muitos anos, quando aconteceu uma coisa comigo sobre saúde, eu fazia muitos planos. Fazia planos para uma hora, para um dia, para daqui a um tempo. Mas depois eu comecei a colocar nas mãos de Deus. Coloquei assim, sabe? Comecei a falar com Deus. Comecei a saber que eu não sei o que vai acontecer hoje. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu não faço planos. Eu vivo este momento. Eu vivo o agora. Eu vivo a cada momento. E me surpreendo a cada momento com cada coisa que eu vejo, com cada coisa que eu escuto, com cada coisa que eu presto atenção sobre mim e sobre o que está acontecendo com os seres humanos na Terra. Então, assim, eu não faço planos. Eu acho que você também não deveria fazer. Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de cada segundo da nossa vida. Então, assim, a gente faz um plano. Um dia desse até vi uma moça falando assim, ai, a gente fala e joga para o universo a palavra positiva e tudo acontece bem na nossa vida. Cada um tem um ritual, respeito. Mas o meu ritual é que eu não sei o que vai acontecer, mas que Deus sabe que vai acontecer, que Ele que faz acontecer e que eu não tenho poder sobre o tempo e sobre as coisas que irão acontecer. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir, né, sorrindo, talvez hoje eu vou dar gargalhada, talvez hoje eu vou sorrir, talvez Deus vai fazer com que eu tenha vontade da gargalhada, de sorrir, tenha vontade que eu venda, que eu tenha boas vendas, que Deus toque no coração das pessoas, porque Deus é Deus, né? Então, assim, e é somente Ele a honra, a glória, a exaltação. Então, vamos orar a Deus antes de nós começarmos a aprender mais de Deus. Se você não tiver tempo de pegar a Bíblia, que eu sei que a minha vida é corrida, a sua é corrida, mas temos que tirar o tempo para Deus, porque Ele é mais importante. Estou aqui 6 e pouco da manhã. Deveria ter vindo mais cedo. Fiquei na cama enrolando. Mas tá bom. Deus sabe que eu estou tirando tempo para Ele, para aprender mais dEle, para falar dEle, para exaltar Ele. Eu já fiz minha oração, mas vou fazer outra, junto com vocês. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso. Na verdade, o todo poder pertence ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Pai de Jesus, o Senhor é justiça, o Senhor é justiça, o Senhor faz justiça, o Senhor abre os olhos daquelas pessoas que fazem maldade com os outros para que a justiça venha. Não há nada escondido, Senhor, que não venha a ser revelado. Eu peço perdão primeiramente também pelos meus pecados. Sei que não sou merecedora de dizer o teu nome, de levantar os olhos para o céu, que é o Senhor que fez.
Eu sei que não sou merecedora nem de abrir a minha boca para falar no nome do Senhor. Ô Senhor, tenha misericórdia desse lar. Tenha misericórdia das pessoas que vivem neste lar. Esse lar é do Senhor. Derrama o teu sangue sobre este lar. Coloca os teus anjos, arcanjos e querubins em volta e dentro e fora deste lar. Não deixe entrar pessoas que não é de Deus, que não tem um coração bom, que não tem um coração puro, que não tem um coração verdadeiro. Que o Senhor faça com que essas pessoas se afastem de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso. A mãe dormiu. Vamos lá. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu imploro ao Senhor que os teus anjos, teus arcanjos, teus querubins com espada desembanhada de fogo esteja dentro deste lar. Que o Senhor possa, Senhor, retirar tudo que não é teu. Que o Senhor possa sondar a minha alma, sondar os meus pensamentos, sondar os meus sentimentos. E que o Senhor possa me ajudar a retirar tudo que não provém do Senhor. Ó Senhor, eu sei que eu falo coisas e faço coisas, desejo coisas que não é do Senhor. Que o Senhor fica muito triste comigo. Porque o Senhor é minha família. O Senhor é o Deus que eu escolhi adorar. E é somente ao Senhor que eu devo adorar. E nós devemos adorar. Nós devemos adorar e tirar o tempo para o Senhor. Porque o Senhor merece o nosso tempo. Ô Senhor, sabemos que a vida é finita, que tem um fim. Daqui a um momento, nós não estaremos mais aqui. E depois da morte não existe voltar para a vida, a não ser quando o teu Filho amado, Jesus Cristo, que nunca pecou, que veio como ser humano que o Senhor mandou, o Senhor ordenou, deu a ordem para o teu Filho para vir como ser humano, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor mandou Jesus vir, Jesus veio, nasceu de Maria, o Senhor colocou lá a sementinha dentro da barriguinha da Maria. E Maria Virgem deu à luz um filho, Jesus Cristo, teu Filho, para que ele tivesse a missão de quê? De espalhar a tua palavra, de falar do teu amor, de falar dos teus mandamentos, Senhor. Mas Jesus não foi bem amado aqui. Jesus, eles duvidaram de Jesus porque tinha uma mãe terrena, tinha um pai terreno, adotivo, que o abraçou, que acreditou em Maria, falando, não, José, eu sou virgem. Veio um anjo falar comigo e falou que eu iria dar à luz a um filho, uma criança de Deus. E esse pai e essa mãe, Maria e José, pegaram o filho de Deus, criaram o filho de Deus, que não é filho que vem do sangue, mas é filho que vem da alma, que vem de Deus, e criaram esse filho com todo amor e carinho e respeito. José, que sabia que o filho não era dele, que era de Deus, ensinou a profissão para ele, deu carinho, deu amor, sabia que ele era filho de Deus, por isso que aceitou Maria, porque naquela época não aceitava mulher que não era virgem, mulher grávida, era uma vergonha, apedrejava até matar. Mas o Senhor fez com que o teu filho que estava com o Senhor antes aí no céu viesse aqui na terra e não tivesse regalias nenhuma. Ele não andou em carros, não andou em carruagens. O teu filho amado nunca teve uma casa bonita, nunca teve uma mansão. O teu filho andava a pé, de chinelo. O teu filho, ele ia numa casa e outra e comia um prato de comida porque ele pedia para fazer a tua obra, porque ele tinha que andar a pé, andar de barquinho, atravessar o rio para ele falar a palavra que o Senhor ordenou ele falar. Ele foi cuspido, ele foi mal falado, falaram mal dele, falaram, não, eu não acredito nesse Jesus não, eu conheço a mãe dele é Maria, eu conheço o pai dele é José, foram pais de criação, criaram ele para o Senhor.
Ele não fez magia, ele não fez nenhuma magia. Ele pediu ao Senhor que curasse algumas pessoas através dele. Lázaro estava morto, estava fedendo, amigo de Jesus. Ele teve amigos. Mas ele conversou com o Senhor para a glória do Senhor Deus, para mostrar que o Senhor é Deus. Ele, depois de Lázaro estar apodrecendo, está fedendo, ele falou: Lázaro, saia desse túmulo, que era uma pedra. De dentro daquela pedra tinha um buraco, ficava lá o corpo de uma pessoa. E Lázaro, com o poder de Deus e com as palavras de Jesus, ele veio para fora, ele reviveu, para que o povo glorificasse ao Senhor Deus. A todo momento o Senhor Jesus passava por provas horríveis. Ele foi chacoteado, foi cuspido, duvidaram dele, falaram que ele era louco, falaram tantas coisas. Não acreditaram nele, porque viu ele na casa de Maria e de José, sendo criado por Maria e José. Penduraram ele no madeiro. Antes de pendurar no madeiro, cuspiram nele, colocaram nele, tiraram o sangue dele. Mesmo assim, aqueles que andavam com Jesus, alguns que andavam com Jesus, que falava que o amava, o traiu. O traiu por causa de dinheiro. O outro falou: olha, Jesus, eu amo o Senhor. Ele falou: está na hora de eu ir embora, está na hora de eu morrer, por causa de vocês, para ajudar vocês. Mas Pedro falou assim: não, eu te amo, eu nunca vou te largar. Se o Senhor morrer, eu morro junto com o Senhor. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, para com isso, Pedro. Mais tarde, antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar que me conhece. Você vai falar que não me conhece, você vai negar que me conhecia e que andava comigo. Pedro duvidou, mas Jesus já sabia, porque Deus mostrava para Jesus. Deus mostrava para Jesus o que Pedro iria fazer. Então nós temos que acreditar em Deus, a nossa família é Deus, o nosso melhor amigo é Deus. Tudo é Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Coloca os teus anjos, arcanjos, querubins. Não nos deixe enganado, que os nossos inimigos, se estiver fazendo alguma encantaria, se estiver fazendo alguma feitiçaria, se estiver falando mal por trás, se for pessoas que não têm, gente, Senhor, nos mostre a verdade, quem é quem na nossa vida, para que possamos nos ajoelhar diante do Senhor e pedir: Senhor, ajuda-nos. Pedir a ajuda do Senhor para que o Senhor faça justiça por nós, porque a justiça muitas vezes nós queremos fazer com a nossa boca, queremos fazer com nossos corpos, mas nós temos que entender que orar ao Senhor todos os dias, clamar ao Senhor para que o Senhor faça justiça é melhor, porque a justiça vem no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, Senhor. Eu sou a prova viva disso, que quanto eu orei, o Senhor tirou vários inimigos da minha frente de uma forma que eu olhava e falava: meu Deus, como aconteceu? Demorava, mas nosso tempo não é o tempo do Senhor. Senhor, tira os nossos inimigos da nossa frente, por favor, tira, por favor, eu peço e clamo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, ler o capítulo 27. A mãe não dormiu. Olha, você lembra que eu falei com vocês que eu acordei 5 horas, não consegui dormir mais, porque eu vi uma coisa, essa coisa era a mãe. Eu não sabia que era a mãe, eu acordei com uma pessoa, assim, eu não... Sabe quando você tá acordando que você não enxerga direito? Eu vi que uma pessoa parou, ficou olhando e correu. Eu achei que fosse alguma coisa que eu tinha visto dentro de casa. Aí, eu olhei para o quarto da minha filha, eu vi que estava fechado o quarto dela. Aí eu peguei, esperei mais um tempo, orando a Deus,
Porque eu falei, meu Deus, se for alguma coisa que um vulto, não sei se você já viu vulto na sua casa, algum vulto, alguma presença, às vezes eu tô cozinhando, aí às vezes eu sinto a presença, eu já vi muito na casa dos meus pais, quando eu morava lá, eu via demais. Eu ouvia demais, eu via e ouvia. Gente, eu vou contar pra vocês, é uma coisa assim estranhíssima. Eu era uma criança, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, não me lembro mais. Se eu falar a data exata, eu vou estar mentindo, mas eu era criança. E nós morávamos numa casa de aluguel muito grande, uma casa que tinha 2 cozinhas, tinha 2 salas, tinha 3 quartos, um quintal enorme. Então era de aluguel. Meu pai pagava o aluguel dessa casa. Tinha 3 quartos, tinha 1, 2, 3 quartos. Tinha um banheiro enorme, uma casa enorme. A cozinha era tão grande que tinha um fogão de lenha dentro da cozinha. Um fogão de lenha bonito. Gente, quando eu ficava sozinha dentro dessa casa, eu escutava gritando meu nome. E não era ninguém lá de casa. E eu falava com os meus pais, tem alguém me chamando aqui dentro, tem alguém me chamando aqui dentro. E a minha mãe falava, não, não responde. Sabe aquela coisa de mãe? Não responde. E eu não respondia. Gente, parecia que era no meu ouvido, gritava o meu nome, Luciana! 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 Então, assim, eu aprendi desde criança a observar coisas assim que acontecia, sabe? E assim, coisas, gente, que se eu contar, vocês não vão acreditar. Vocês vão achar que é mentira minha. Então, eu já vi muita coisa assim. E eu achei que fosse isso, estava voltando. Eu falei, misericórdia, Senhor. Será que esse troço está voltando de novo? Tem que orar mais. Eu tenho que orar mais, tenho que dedicar mais a Deus, eu tenho que pedir mais perdão pelos meus pecados, eu tenho que abandonar de alguma forma, eu tenho que me sacrificar. E aí, de repente, a mãe aparece aqui, não dormiu. Já tem 3 noites, 3 madrugadas, 3 dias que ela não dormiu. Não dormiu. Aí ela fica com a cabeça pior porque ela toma remédio para Alzheimer, ela toma muito remédio, ela toma remédio, muitas vitaminas, aquilo ali vai, ela já tem Alzheimer, que a cabeça dela fica assim, não é boa. Ela já tem o Alzheimer, né? Você sabe que o Alzheimer faz a pessoa ficar confusa. E ela já toma muito remédio para Alzheimer, ela já toma remédio para dormir, ela toma vitaminas durante o dia todo. Vitamina para os ossos, vitamina para os olhos, vitamina para a cabeça, vitamina, sabe, para tudo. Porque ela tem anemia falciforme, ela tem um problema nos ossos, então ela tem que tomar vitamina para um monte de coisa. E aí ela não dorme, a vitamina não faz o efeito adequado para ela. E eu fico muito preocupada com ela devido a isso, sabe? Porque ela fica. Eu tenho medo dela cair, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Porque o sono, gente, todos os médicos falam, o sono, ele é revigorante. O sono, quando você está dormindo, os órgãos, eles vão assim, descansando, eles vão fazendo né, as necessidades dele, as vitaminas vêm. Eu fico muito preocupada com ela, sabe? Que eu quero que ela viva aí uns 200 anos, em nome de Jesus. Então vamos aqui, no capítulo 26, eu falei 27, mas não, é 26 mesmo. Deuteronômio é o 5º livro. O que é o 5º livro, Luciana? 1, 2, 3, 4, 5. Você conta do começo do livro. Você não vai ler um livro nem do começo, não, nem do final, nem do meio. Você não vai pegar uma parte lá na frente e uma parte lá atrás, senão você não vai entender. Nós queremos entender o que Deus fazia com o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É o povo que Deus escolheu para ele. Deus escolheu os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó para ele, para adorar ele. Como se fosse família dele, como se fosse família dele adotiva. Eles não tinham o sangue de Deus, ninguém tem o sangue de Deus, mas ele escolheu o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó devido a Abraão, primeiro porque Abraão era muito temente a Deus, ele fazia tudo o que Deus pedia, tudo que Deus ordenava, ele morreu para o mundo e viveu para Deus. Isaac deu mas Deus perdoou. Jacó também fez umas coisas aí, mas Deus perdoou, porque como ele prometeu para o primeiro, que é Abraão, que é descendente de sangue, ele foi, né, reperpetuando aí.
E, infelizmente, né, José estava lá no Egito, porque os irmãos de José venderam José por causa da inveja. Inveja. Eles venderam e ia matar. Matar de inveja. Os irmãos de José, irmão de sangue, gente, ia matar José. Porque tinha inveja de José, porque José contava os sonhos dele. Mas aí eles resolveram vender, porque um irmão, acho que o Rubem, falou: não, não, não mata José, não. Aí falou: ah, vamos fazer coisa melhor. Acho que o Rubem nem estava perto nesse momento. Vamos vender, porque eles viram o camarada vindo lá que vendia escravos. Levou José para o Egito, mas tudo plano de Deus. Tudo foi plano de Deus. Às vezes você está sofrendo aí, você está com algum problema e você não entende porque você ora, porque você chora diante de Deus, porque você evita pecar, porque não existe ninguém que não peque, tá? Porque nós nascemos em pecado. Não existe alguém que não peque. Nós não somos santos, o santo está no céu. Então, santo somente Deus e Jesus. Então, olha para você ver. Existe. José estava lá no Egito. Lá vem a mãe, gente. Olha lá. Ó, lá vem ela lá. Tá fazendo frio. Eu, daqui a pouco eu vou dar comida para ela. Porque de manhã mesmo, vou dar comida mesmo, de verdade. Não vou dar pão com ovo, não. Vamos aqui no capítulo 26 de Deuteronômio, que é o quinto livro do Antigo Testamento. Luciano, qual que é o Antigo Testamento? É logo no começo da Bíblia. Não passa para outra folha, não, filho. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender mais de Deus de ordem cronológica. Cronológica. É do começo até o fim. Você não lê o livro para entender ele, você tem que entender como você lê do começo e vai até o fim para entender aí um filme. Se você for colocar um filme, você começa a ver o filme do meio, do final, você não vai entender. Você tem que começar a ver o filme para você entender o final. E muitas vezes a gente nem entende, né? É igual a Bíblia. Muitas vezes você lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes e você não consegue entender a Bíblia. Por isso, se você tiver sua Bíblia na mão, por gentileza, poderia pegar, por favor, para eu vou falar mais tranquila, para que vocês possam me acompanhar, porque nós estamos fazendo aqui o momento para Deus, né? Um devocional, devocional a Deus, Pai de Jesus, que é dono desse céu maravilhoso, das estrelas, do sol, da nuvem, de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é o único que tem poder. E para fazer coisas acontecerem que nós nunca imaginaríamos que acontecia. Capítulo 26, foi trabalhar agora. A mãe perguntou aqui. Capítulo 26 do quinto livro do Antigo Testamento, 2:6, 26, é o número 2 e o 6, versículo 1. Quando a senhora não dorme, a senhora fica, senta lá que eu vou dar água para a senhora daqui a pouco, fazendo favor. Não fica andando não, que a senhora não dormiu. Versículo 26, é que ela não dormiu, gente, é perigoso. Versículo 26, versículo 1, número 1. Quando, por fim, você que tá aí? Não. Você, povo de Israel, entrar na terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá como herança, e tiver tomado posse dessa terra, e estiver morando nessa terra, versículo número 2, você deve pegar alguma das primícias. O que é primícias? É a primeira fruta que aparecer na árvore, de todos os produtos da terra, que você recolherá da terra, que Jeová, o seu Deus, lhe dá. Deve colocá-las, as primícias, as primeiras frutas. Apareceu a primeira frutinha e o primeiro no pé de manga, a primeira manga que você viu é de Deus. Você deve, a primeira carambola que você vê que tá, vai crescer uma carambola ali, tem que tirar para Deus. Ele quer as primícias, as primeiras coisas. Você deve pegar alguma das primícias de todos os produtos da terra que você recolherá da terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá. Foi a terra que Deus deu para eles.
Deve colocá-las, as primícias de todos os produtos, num cesto, ir ao lugar que Jeová, o seu Deus, escolher, para ali fazer residir seu nome. Nome de quem? De Deus. Versículo 3, número 3. Você deve se dirigir ao sacerdote, que é os levitas, filho de Levi, da tribo de Israel, de Jacó. Deus, ele dividiu, né, para não dar muita confusão, dividiu em tribo. O povo de Israel era muita gente, porque Deus prometeu, né, gente, que encher, povoar né, ia fazer do povo de Israel uma nação. Prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. E ele fez assim, porque Deus não é homem que, né, igual nós assim, que fazemos um voto e não cumprimos. Versículo 3, número 3. Você, povo de Israel, deve se dirigir ao sacerdote, que é levita, que estiver servindo naquele dia, e dizer ao sacerdote: Sacerdote, eu declaro hoje a Jeová, o seu Deus, que entrei na terra que Jeová nos deu, conforme jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não tá aqui não, mas tem coisas que eu falo para vocês entenderem, tá? Eu não falo, eu falo para vocês entenderem. Tem coisas que eu falo para vocês entenderem. Não está escrito aqui, mas eu estou falando para vocês entenderem. Me desculpe. Versículo 4, número 4. Então o sacerdote pegará o cesto da sua mão que você recolheu. Primeira manga que saiu do pé de manga. Primeira carambola que saiu do pé de carambola. Primeira fruta de açaí para Deus. Não, tem que pegar o cesto e colocar para Deus. Ele quer as primícias, as primeiras coisas para ele. Você deve se dirigir ao sacerdote que estiver servindo naqueles dias e lhe dizer: Sacerdote, eu declaro hoje a Jeová, o seu Deus, que entrei na terra que Jeová nos deu, conforme ele jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 4, número 4. Então o sacerdote pegará o cesto da sua mão e o colocará diante do altar de Jeová, o seu Deus. Versículo 5. E você deve dizer perante Jeová, o seu Deus. Você quem? O povo de Israel, a pessoa que está levando a cesto. Meu pai era um arameu errante. Meu pai, ele desceu ao Egito com uma família pequena e residiu lá como estrangeiro. Meu pai era um arameu errante e ele desceu ao Egito com uma família pequena e residiu lá como estrangeiro, lá no Egito. Mas lá no Egito, meu pai se tornou uma nação grande, uma nação forte e uma nação numerosa. Versículo 6. E os egípcios nos maltratavam, nos oprimiam e nos impunham uma dura escravidão. Versículo 7. Então começamos a aclamar a Jeová, o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e Jeová ouviu a nossa voz e olhou para a nossa aflição lá no Egito, para a nossa desgraça no Egito e para a nossa opressão no Egito. Versículo 8. Por fim, Jeová nos tirou, o nosso povo de Israel, do Egito, com a mão poderosa dele e braço estendido, com atos atemorizantes. Olha, presta atenção no versículo 8. Com atos atemorizantes, atos que a pessoa tinha até medo, de temor, de medo, atos atemorizantes, que você viu as pragas que Deus mandou? E com sinais e com milagres. Deus tirou o povo de Israel de lá assim. Versículo 9. Deus, ele nos trouxe então a este lugar e nos deu esta terra, uma terra que emana leite e mel. Versículo 10. Agora eu trouxe as primícias, os primeiros frutos que deu
dos produtos da terra que Jeová me deu, então você deve colocar o cesto perante Jeová, o seu Deus, e se curvar diante de Jeová, o seu Deus. Versículo 11. E você, o levita, que é o sacerdote, e o residente estrangeiro que está no seu meio se alegrarão com todas as coisas boas que Jeová, o seu Deus, deu a você e deu aos da sua casa. Versículo 12. Quando você terminar de separar todo o 10º dos seus produtos no terceiro ano, o ano que é do dízimo, é porque o dízimo naquela época de 3 em 3 anos, pelo que reparei aqui, gente, já é a segunda vez que eu leio isso. O dízimo era de 3 em 3 anos que você dava. Não era mensal, não. Você o dará ao levita, que é sacerdote escolhido por Deus, que é os filhos de Levi. Ao residente estrangeiro, você dará ao órfão, dará à viúva, e eles comerão dentro das suas cidades até ficar satisfeitos. Quando você terminar de separar todo o 10º dos seus produtos no terceiro ano, o terceiro ano é o ano do dízimo. Você o dará o dízimo ao levita, que é o sacerdote, ao residente estrangeiro, ao órfão e à viúva, e eles comerão dentro das suas cidades até ficar satisfeitos. Versículo 13. Então você dirá o seguinte perante Jeová, seu Deus: Deus, Pai de Jesus, tirei da minha casa a porção sagrada e a dei ao levita, ao residente estrangeiro, ao órfão e à viúva, assim como me ordenaste. Como o Senhor me deu ordem para fazer, Deus. Não violei nem negligenciei os teus mandamentos. Versículo 14, 1:4. Não a comi quando estava de luto, nem toquei nela, nessas primícias, né? Na primeira manga, na primeira carambola, na primeira fruta de açaí que saiu. Eu não comi quando estava de luto, nem toquei nela quando estava impuro, nem dei nada dela pelos mortos. Obedeci à voz de Jeová, o meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Versículo 15. Agora olha para baixo, desde a tua santa morada, os céus, que é a tua santa morada, e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, assim como jurastes, o Senhor Deus, aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, a terra que emana leite e mel. Versículo 16. Hoje, Jeová, o seu Deus, lhe manda cumprir estes decretos e decisões judiciais. Você deve obedecê-los e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Versículo 16. Versículo 17. Hoje você obteve a declaração de Jeová, de que ele, Jeová, será o seu Deus enquanto você andar nos seus caminhos, o caminho de Deus, Pai de Jesus, e observar os seus decretos de Deus, os mandamentos de Deus, as decisões judiciais de Deus. E enquanto escutar a voz de Deus. Versículo 18. E hoje Jeová obteve a sua declaração de que você será o povo de Deus, sua propriedade especial. A propriedade especial de Deus, no versículo 18, é o povo de Israel, quem anda nos caminhos que Deus pediu. E de que você obedecerá a todos os mandamentos de Deus. Versículo 19. E Deus disse que quando você anda nos caminhos dele, obedece às leis dele, faz tudo o que ele pede gente, não sai nem um pouquinho do caminho dele. E glorifica somente ele, exalta somente ele e fala que a sua família é somente ele. Versículo 19. E ele, Deus, Pai de Jesus, disse que o
exaltará, vai exaltar quem andar no caminho dele, acima de todas as outras nações que ele fez, assim como ele prometeu, dando-lhe louvor, fama e glória, enquanto você for um povo santo para Jeová, o seu Deus. Estava falando para mim? Não, estava falando para o povo de Israel e nem para você. Estava conversando com o povo de Israel, mas olha que coisa interessante. No versículo 19, eu vou ler de novo. E ele, tá falando de Deus, e ele, Deus. Eu não sei como você chama Deus, mas eu tô falando desse Deus que fez esse céu aqui, gente, ó. Esse céu aqui, ó. Deus que faz céu, que faz estrela, que fez o sol, que eu sei que é um só Deus que fez. É esse mesmo Deus, que cada um chama do jeito que ele quiser. É esse Deus. Versículo 19. E ele, Deus, Pai de Jesus, disse que o exaltará. Ele vai exaltar quem? A pessoa que fizer tudo que ele pedir. E hoje Jeová obteve a sua declaração de que você será o povo de Deus, povo de Israel, aquela pessoa que fez aquilo ali, que Deus mandou, tudo que Deus manda, sua propriedade especial, o povo de Israel é a propriedade especial de Deus. Assim como ele lhe prometeu, porque Deus não promete, ele cumpre, de que você obedecerá a todos os mandamentos de Deus. Versículo 19. Se você andar nos caminhos de Deus verdadeiramente, que não é fácil, também não é muito difícil, mas temos que fugir da aparência do mal. Versículo 19. E Deus disse que o exaltará acima de todas as outras nações que ele fez. Assim como ele prometeu, Deus prometeu, dando-lhe louvor, fama e glória para o povo de Israel. Enquanto você for um povo santo para Jeová, o seu Deus. O povo de Israel, ele estava falando só para uma pessoa, não. Ele estava falando para o povo de Israel, se obedecesse a ele, glorificasse somente a ele, exaltasse somente a ele. Não exaltar o seu vizinho, o seu patrão que é bilionário, trilionário, não é puxar o saco dos outros que te ajudou, que te deu um pedaço de bolo, que te deu um dinheirinho na hora da precisão. Não, exaltar somente a ele, porque Deus faz as coisas acontecerem. Se hoje você está aqui, não é por causa de um outro ser humano. Não, é por causa de Deus. Se você está aqui hoje, é por causa de Deus. Porque Ele ama você. Porque Ele quis você aqui. Porque Ele deixou você estar aqui. Entendeu? Ele. Então, ele está falando com o povo de Israel. Isso aqui é para o povo de Israel, gente. Não é para gente não, tá? Não acreditem. Porque o que está escrito aqui, ó, é para o povo de Israel no Antigo Testamento. Estava conversando com o povo que é propriedade especial de Deus, é o povo de Israel. Quem é propriedade especial de Deus? É Luciana? Não. A propriedade especial de Deus era o povo de Israel, que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó que seria se eles andassem no caminho certo de adorar. Adorar. O que é adorar? Adorar é você fazer tudo. Igual você namora, você fica apaixonado. Quando você fica apaixonado, você vai trair a pessoa que você está apaixonada, porque você vai perder ela. Se você trair, você vai perder. Se você mentir, você vai perder. Aí o que acontece? Você não quer perder. Então eu não quero perder Deus. Você não quer perder Deus. Você não quer perder que Deus te dê algo melhor. Então, eu não oro nesse sentido de querer alguma coisa, não, assim, algo melhor. Eu oro para glorificar e exaltar o nome de Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é dono de todas as coisas, dono do meu segundo, do meu minuto, das minhas horas, dos meus dias. Ele é minha família, Ele é o meu melhor amigo e único amigo. Fiel e companheiro. É para ele que eu converso, é para ele que eu conto as coisas. E é para ele que você deve se ajoelhar e contar. Entra no teu quarto em secreto, ora em teu pai em secreto que ele vai te recompensar. E é ele que é justiça. Ele fará justiça por você.